proclamação do Evangelho segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu for, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também meu Pai. E desde agora o que conheceis, ouvistes. Disse Felipe: Senhor, mostrai-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade eu vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Um bom domingo para todos vocês. Este é o 5º domingo da Páscoa. Nós fizemos o nosso percurso, um percurso longo que nos preparou para a Páscoa, com os textos neste ano daquele ciclo catecumenal. E quando começamos o tempo pascal, que é o mais longo tempo litúrgico da igreja, que até a solenidade de Pentecostes, nós escutamos aqueles textos que são fundamentais para a nossa fé no ressuscitado. Então, de domingo em domingo, nós vamos abrindo a palavra de Deus e contemplando esses textos que são os essenciais para fortalecer a nossa fé na ressurreição. Neste domingo, nós escutamos no Evangelho um texto que, para quem segue a liturgia ferial, já escutou na sexta e no sábado passados, anteontem e ontem, e que se repete na liturgia para dar a possibilidade que todas as pessoas, aqueles que só frequentam a missa dominical, possam escutar durante o ano este texto. Este é o primeiro discurso de Jesus. São 3 discursos entre a última ceia e a sua paixão, morte e ressurreição. Ora, mas se é um texto antes da paixão, morte e ressurreição, como é possível que a igreja coloque esse texto no tempo pascal, quando já se realizou? É como se fosse a leitura de um testamento. Não é assim que o testamento a pessoa escreve naturalmente enquanto é viva e vem aberto depois que a pessoa é morta. Só a morte é que faz um testamento ter valor. Então, é como se a igreja estivesse lendo neste domingo o testamento do seu Senhor. Aquilo que o Senhor quer dizer, e que isso, sabe que o testamento, ele tem 2 dimensões. Primeiro, a proximidade da morte faz com que quem deixa o testamento queira deixar assim a sua última palavra, o seu resumo, o núcleo central daquilo que ele é. Então, em Jesus nós temos esse desejo.
Mas também, na pessoa que recebe o testamento, tem sempre aquele desejo de revisitar o testamento, de voltar, de ir de novo ali para colher essa última vontade, para saber o que ele deixou. E o que nos deixa o Senhor? Escutemos. Ora, primeiramente, o Senhor nos dá um conselho que depois vai se repetir no seu discurso. Vai dizer assim: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. É a primeira vez que Jesus vai usar essa expressão. Tendes fé em mim também. A fé tem como centro Deus. No Evangelho, Jesus, na primeira parte que vai até o lava-pés do Evangelho de João, Jesus faz um discurso para todos e ali ele vai insistir na identidade dele com o Pai. E agora então essa identidade é afirmada de um modo definitivo. Já que você tem fé em Deus, porque o centro da fé em Deus, tem fé em mim também, porque ele com o Pai são uma só coisa, uma identidade perfeita. Mas Jesus começa o discurso falando uma afirmação curiosa: não se perturbe o vosso coração. Qual seria a perturbação possível de ter os discípulos neste momento? Uma primeira imediata, porque o mestre está prestes a morrer. Foi já depois da última ceia, ele já anunciou o que vai acontecer. Não se perturbe o vosso coração. Mas isso vale também para a comunidade do apóstolo João, a quem se destina o Evangelho, uma comunidade perseguida com os seus problemas imensos com o Império Romano. Não se perturbe o vosso coração. Mas vale para nós hoje, meus caros. Vale para nós nos nossos problemas, no nosso tempo de pandemia. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. É essa fé, essa relação fundamental com o Senhor que não pode ser abalada. Na vida as pessoas passam, as situações passam, os nossos anos passam, a saúde passa, a nossa juventude passa, mas aquilo que deve permanecer em nós, aquilo que deve ser o núcleo essencial da nossa relação de vida é a iluminação que nos dá a fé. É isso que deve transformar a nossa existência. E isso ninguém pode nos tirar. Eu me recordo que quando eu passava nas nossas comunidades e que encontrava muitas vezes os frades também, mas os leigos das paróquias entristecidos porque os frades eram mudados de comunidade, eu dizia assim para eles: não se preocupem, aquele que é essencial, Jesus, ninguém pode tirar de vocês. É este que é o essencial, essa que é a relação essencial. As outras coisas nós devemos considerar a transitorialidade que elas têm na nossa vida. Mas Jesus começa a falar um discurso de morada. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ora, que casa é essa? Por um lado, o reino dos céus, mas por outro lado, a igreja. A casa onde tem muitas moradas, onde tem a diversidade de ministérios, de dons, onde cada um tem o seu local e cada um é importante, que não é uma avaliação como o mundo, que as pessoas são julgadas pela ocupação, pelo salário que tem, mas a casa que tem muito morada é a comunidade eclesial, que é a imagem do reino de Deus. Aí então, nós temos aqui o nosso amigo, que o caro Tomé, que vai dizer assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus que se apresenta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, aquele que nos conduz ao Pai, ao reino dos céus e à igreja, não é aquilo que nós fazemos, a função que nós ocupamos, a penitência que nós fazemos, porque sobretudo é graça. E que nós respondemos a essa graça com uma vida de oração, com uma vida de amor para com Deus, para com os irmãos, com a doação, com a penitência. Então não é que eu conquisto isso com o meu esforço, mas que a graça de Deus percebida na minha vida, ela tem que ser retribuída com a minha dedicação. Então Jesus vai dizer assim: olha, não é aquilo que você está fazendo que te coloca dentro dessa morada,
Mas é Ele, Jesus, que é para nós o caminho. É Ele que nos indica como chegar ao Pai. É Ele que é a verdade, não somente uma verdade lógica, racional, mas uma verdade que é união de vida, uma verdade que toca em tudo aquilo que nós somos, em tudo aquilo que temos e que fazemos. Mas é Ele que é vida, que é plenitude de vida. Então, Jesus se nos apresenta como a única possibilidade para chegar ao Pai. E isso já desde o início do Evangelho se diz, e nós encontramos em diversos momentos, que Jesus se apresenta como aquele que nos leva até o Pai. Mais na frente, na segunda parte, é Filipe que faz um pedido: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. No Antigo Testamento, no livro do Êxodo, nós temos esse desejo que é expresso por Moisés. Ele diz assim a Deus: mostra-me a tua glória. E Deus responde: ninguém pode ver a glória de Deus e continuar vivo. Mas no Antigo Testamento, nós temos diversas vezes esse pedido que é expresso: mostra-me a tua face e serei salvo. Esse desejo de quem crê de ver a Deus. Então, Filipe, ele manifesta este desejo. E Jesus vai dizer assim: Filipe, há quanto tempo estou com vocês e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. A glória de Deus se manifesta para nós em Jesus. É Ele que é a glória de Deus, a essência de Deus, a manifestação de um Deus que se deixa tocar, que se faz escutar, um Deus próximo, um Deus vizinho, um Deus que finalmente se revela de modo definitivo. Então aquilo que não é permitido a Moisés, aquilo que no Antigo Testamento é só um desejo, para nós se revela na pessoa de Jesus. E do momento que Jesus volta ao Pai na ascensão, Ele nos deixa isso de modo tangível na sua palavra, nos sacramentos. É ali que nós encontramos o Senhor, é ali que Ele se faz escutar, se faz comer, se faz degustar para a nossa salvação, para habitar no mais profundo do nosso coração. Um bom domingo para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e o Espírito Santo. Paz.